Olá, queridos, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. O texto áudio está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, e está escrito assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Verdade prática: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã, mostrar o propósito da ceia do Senhor e terceiro, refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. Professor Joás, estamos na segunda lição, na segunda ordenança. Na lição passada nós estudamos sobre o batismo, a primeira ordenança, e hoje a ceia do Senhor, a segunda ordenança. São as duas ordenanças do Senhor para a igreja, uma não menos importante que a outra, né? O batismo, falamos semana passada, e agora a ceia. Professor, a ceia é celebrada em nossa igreja sob uma perspectiva memorial, em que Jesus está pessoalmente presente. Vamos começar falando disso? Qual o significado da ceia hoje para o cristão? Pois é, como é uma ordenança, né, assim como o batismo que a gente viu na aula passada, algumas coisas que a gente falou sobre batismo valem para a ceia também, né? A questão dos sacramentos, que a gente já comentou bastante, a questão memorial, né, que é o nosso primeiro ponto aí. A ceia, alguns olham para a ceia, por exemplo, como sendo a comunhão do corpo, né? E assim, se a gente olhar biblicamente, se a gente olhar com mais cuidado, a gente vai ver que não é isso. Ela é um memorial, ela é uma celebração da comunhão do corpo, né? Então a gente vai olhar para esses aspectos para entender um pouco melhor o que é essa ceia do Senhor, né, que a gente vai falar nessa lição. A palavra-chave da nossa lição, professor, é comunhão, exatamente isso que você acabou de falar. Então nós vamos entrar na nossa introdução. Nós temos aí três capítulos. O primeiro vai falar da natureza da ceia na tradição cristã, que é muito legal esse capítulo, a gente reforçar isso aí. O segundo, o propósito da ceia do Senhor, e vamos encerrar falando o modo de celebração da ceia. Então vamos lá, introdução. Assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sobre três perspectivas. Primeiro, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Segundo, um olhar para o presente, quando vê a sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. E terceiro, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Então a ceia do Senhor, a celebração da ceia, tem esses três memoriais, né, professor? Nós olhamos para o passado, vemos a promessa da vinda de Jesus, vemos o presente, a maneira como Cristo nos libertou da nossa vã maneira de viver, e olhamos para o futuro, na perspectiva de uma eternidade com Deus. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, né, na primeira carta, lá no capítulo 5, ele faz uma comparação, né, e ele diz isso, né, Cristo é a nossa Páscoa. E nesse sentido, a celebração da ceia ganha essa mesma perspectiva que a Páscoa tinha, né? Uma perspectiva temporal, de olhar para o passado, né? Ele nos libertou da escravidão do Egito. O povo de Israel fazia isso, né? Faz isso na Páscoa até hoje. Olhar para o presente, né? Isso que nós estamos celebrando aqui implica em mudanças no nosso presente também, né? Muda a gente agora, né? A gente que está olhando para o passado e celebrando a libertação, né? Fazendo isso, fazendo parte desse memorial, a gente muda também em algum sentido, né? E olhando para o futuro, como ele nos libertou no passado e está nos transformando agora,
ele tem para nós uma perspectiva de futuro, né? Um futuro melhor do que esse que nós temos agora, né? Então, a ceia também nos leva a esse olhar, né? Esse olhar para o tempo, né? Olhar para o que Cristo já fez, né? A redenção na cruz do Calvário, olhar para o que Ele está fazendo em nós, né? Na medida que nós participamos do seu corpo no presente, né? E olhar para o futuro, as promessas que Ele fez a nosso respeito, né? E a certeza e a confiança que nós temos de que todas elas estão de pé e que Ele não mente, então vai acontecer o que Ele disse que aconteceria. Esse momento da ceia é muito importante para a igreja, professor. O comentarista falou um negócio muito importante aqui, que ao longo de toda essa história, a celebração da ceia do Senhor é uma das mais significativas para a igreja. É exatamente pelo fato da comunhão. Como alguém diz que está em comunhão e não participa da ceia? Tem pessoas que por qualquer situação, motivo, até banal, né, e outras fazendo um autoexame muito mais rigoroso do que deveria, né, se sente indigno de participar, e aí se autodisciplina, né? Quando a gente já viu isso também em outras lições desse trimestre, a disciplina parte da igreja, né? Eu não posso me autodisciplinar, né, dizer não vou participar, né, dessa celebração, desse memorial, por qualquer motivo, né? Então, se não partir da igreja, e se eu julgo que eu preciso de disciplina, eu devo, né, confessar para alguém da igreja, para a igreja julgar isso, né? A gente não pode se autodisciplinar, se excluir da comunhão do corpo, né? Isso não é cristão, não é bíblico, né? Então a gente precisa ter cuidado com essas coisas, né? Tem gente... Hoje o negócio está tão esquisito que tem gente administrando a ceia para si mesmo e dizendo que está comungando do corpo de Cristo. Então, tem coisas estranhas, né, de todo tipo, de toda ordem acontecendo com relação a isso, mas o nosso foco aqui é olhar para a ceia e dizer a importância dela e entender, né, o significado dela. Então, biblicamente, né, a gente já tem feito isso e a gente precisa ter o cuidado de não extrapolar, não ir além da Bíblia, não fazer as coisas que nos foram ordenadas por Cristo, né, batismo, a ceia, baseados na nossa própria filosofia, baseados em entendimentos próprios nossos que não são os da igreja, né? Verdade. Vamos lá, capítulo 1, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Bom, professor, quando se fala da tradição, nós estamos assim sendo bombardeados em relação a essa cultura judaica cristã, e até mesmo quando se fala da tradição. Há hoje inúmeros críticos por aí afora falando que a igreja segue muita tradição, mas se a gente for estudar, for olhar a origem dessa palavra e até mesmo a importância dela, nós vemos a tradição até no mundo jurídico. Então é algo que está impregnado na sociedade, está impregnado na igreja, em qualquer lugar onde tem ser humano, a tradição é importante. Então nós vamos falar disso aqui agora. Tradição é algo que não é imposto, né, como alguns imaginam, né? Tradição é algo que se consolida ao longo do tempo, né? E há tradições ruins como há tradições boas, né? As que são ruins, o próprio tempo se encarrega de corrigi-las, né? Então, não se impõe tradição, né? Não se muda tradição por imposição, né? Então, o tempo e a boa teologia, né? A boa análise da Escritura, né? Uma devoção correta vai nos trazer boas tradições, e as boas tradições precisam ser mantidas, né? A gente tem uma ideia equivocada, né, de que o que é bom dura pouco, né? O brasileiro tem essa tradição ruim, né? Esse pensamento ruim. Quando você olha para as coisas como elas são, você percebe o inverso, né? Trazendo um pouco a analogia do que Gamaliel disse,
né? Na verdade, o que a gente percebe é que o que é bom dura mais tempo, dura para sempre até, né? Você daqui a 200 anos, provavelmente você não vai ouvir falar de alguns MCs, de alguns DJs que a gente, infelizmente, tem que ouvir hoje, né? Mas daqui a 2000 anos você vai ouvir falar de Beethoven, de Bach, de Tchaikovsky, de Stravinsky, de Mozart, né? Em termos de música, isso é muito fácil de perceber, mas você percebe isso em outras coisas também, né? Na arte em geral. Então, as coisas boas se mantêm, né? E se tornam tradicionais. Então, a tradição não é ruim, né? Muito pelo contrário. Então, se há algum aspecto na tradição que precisa ser corrigido, isso vai acontecer naturalmente, né? Então vamos lá, professor, para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, a natureza da ceia na tradição cristã, nós falamos o que é a tradição e a importância disso para a sociedade, para a igreja, enfim, para todo o contexto humano. Então nós vamos falar de 3 tradições aqui, a tradição romana, a tradição protestante e a posição pentecostal. Como é que funciona isso na tradição romana, a ceia do Senhor? Para o romanismo, eles compreendem a forma literal dessas referências de Jesus do pão e o vinho, ou seja, os elementos se transformam no corpo e no sangue. Tem até nós vamos falar assim, esse ensino é conhecido como a transubstanciação. Né? Além da questão do sacramento, tem essa questão da transubstanciação, né? Que na visão católica romana, né, sobre as ordenanças de Cristo se aplica também a ceia, né? Então, além de ser um sacramento, né, algo capaz de imputar graça em quem participa, a ceia traz essa questão da transubstanciação. O pão é o corpo de Cristo, né? Cada pedacinho dele, como o corpo de Cristo não pode ser repartido, né? Cada pedacinho daquele é o corpo de Cristo como um todo, né? Então, o vinho é o sangue de Cristo, literalmente, né? Há esse entendimento. E até os próprios reformadores, né, tiveram um bom tempo para se desfazer, né, abrir mão dessa ideia, né, dessa ideologia teológica, né, porque custaram entender que Cristo, né, o pão é Cristo, o vinho é o sangue, o corpo de Cristo é o pão, né? Eles entenderam isso depois de muito tempo, né, porque estavam muito ligados a essa visão que já estava consolidada. Mas se você tiver um olhar mais cuidadoso na Escritura, né, o que a Escritura diz, você percebe que Cristo está sim no pão, Cristo está sim no vinho, o seu corpo, o seu sangue, mas espiritualmente, né? É o corpo de Cristo espiritualmente. Quem participa está participando do corpo de Cristo. É o sangue de Cristo espiritualmente, né? Ele não se sacrifica de novo, né? O sangue dele não é derramado de novo, né? Lá em Hebreus está escrito que ele fez isso uma vez para sempre, uma vez por todas. Então, dizer que é literal implicaria em sacrificar o corpo de novo, e de novo, e de novo, né? E, quando o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 5:7, né, que Cristo é a nossa Páscoa, ele não está sendo literal também, porque o cordeiro era sacrificado todo ano na Páscoa, né? O cordeiro pascual todo ano acontecia como um memorial. Já na ceia, não. Na ceia, o cordeiro foi sacrificado uma vez por todas, o sangue foi derramado uma vez por todas, não há necessidade mais de sacrifício, né? Então, olhando principalmente para a Epístola aos Hebreus, a gente entende um pouco diferente, né, da teologia romana, né? Uhum. Essa é uma teologia, uma doutrina assim, muito difundida, muito ensinada. Bom, na tradição protestante,
principalmente a luterana, diverge um pouco da católica, quando nega que esses elementos, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e sangue do Senhor. Você já explicou. Agora, eles têm uma outra doutrina que é a consubstanciação. Consubstanciação. É só uma mudança semântica da coisa, acaba que no final também não é o correto, né? Aí tem a visão pentecostal. Na tradição pentecostal, entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco no sangue, né? E nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles, não como a transubstanciação e a consubstanciação. Mas, espiritualmente, isso são símbolos da ceia. Mateus 18, 20 tem essa citação e outros textos também. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos que o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar a comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. A gente precisa entender a interpretação bíblica, né, professor? A nossa base é a Bíblia. Se a gente sair dessa interpretação bíblica e colocar uma ideia ou formar uma ideia em cima do que eu acho não está correto biblicamente. Então a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Então tudo que fugiu da Bíblia ali não tem embasamento e nós não podemos praticar. Então isso foi só uma observação aqui dentro dessa natureza, porque quando a igreja participa da ceia do Senhor, no nosso caso uma vez por mês, depois a gente podia até falar nisso, né, professor? Como surgiu isso aí, por que a igreja celebra uma vez por mês? Tem igrejas, por exemplo, que celebra toda semana, outras igrejas celebram uma vez por ano, por uma revelação de Deus, coisas assim. Mas está se tratando da comunhão. Bom seria se fosse todo dia, né? Se a gente tivesse uma comunhão, não estou falando que deve ser. Nós estamos falando quando se fala de comunhão. Isso aí a comunhão precisa prevalecer, precisa permanecer no meio cristão. Essa questão de periodicidade, né? Isso é uma questão mais de acordo da igreja, né? Da igreja local. Porque a Bíblia não fala disso, né? Não. Não fala em qual período a gente deve se reunir, né? Então, Paulo mesmo no texto que é o texto base da lição, né? Ele diz quando a igreja se reunir. Ele não diz quando a igreja se reunir para a ceia, né? Não faça assim, não faça assado, faça assim, faça assado. Ele só diz quando se reunir. Ele não diz todo mês que vocês reunirem, toda semana, né? Então não há uma especificação da Bíblia sobre período. Então é uma convenção das próprias comunidades cristãs. Mas o modo é descrito aí nessa leitura bíblica que a gente tem, né, na lição. E o modo é com reverência, discernindo o corpo e o sangue de Cristo, né, lembrando do seu sacrifício, olhando para o que ele fez, para o que ele faz e para o que ele prometeu fazer, né? Então participar desse memorial com essa reverência, isso aí deve acontecer periodicamente, né? Qual o período aí fica da convenção de cada comunidade aí. E só para a gente fechar esse bloco aqui, professor, quem deve ou quem pode participar da ceia do Senhor? Pois é, outra questão que diverge muito, né? Em todo o cristianismo, né? Os católicos, por exemplo, né? A partir do século XIII, a comunhão foi assim, liberada para os leigos de forma geral, né? Mas só o sacerdote que toma do cálice, né? Os leigos só uma parte. Então os leigos fazem parte só de uma parte da comunhão, né? Havia o temor de que por algum acidente lá no meio do povo o cálice fosse derramado, né? Pela visão transubstancialista que essa teologia tem, seria muito grave, né? O sangue de Cristo derramado, né? Então por esse temor convencionou-se fazer assim. Mas no meio protestante, né, também há muita divergência, né? Há pessoas que há comunidades de fé, né, que abrem a comunhão para todos, batizados ou não, adultos e crianças, né, todos podem participar.
né, já há outras comunidades, né, só para quem for batizado, né? Então, também é uma questão que diverge muito. Mas quando a gente olha para os textos, né, o mais coerente com a Bíblia, que a gente pode dizer, né, é a ceia para aqueles membros do corpo de Cristo, né, convertidos, que já passaram pelo batismo, né, pela declaração pública de fé em Cristo, né, pelo testemunho público de que faz parte da fé cristã. Você vê em Atos mesmo, me parece que é no capítulo 2, né, que Paulo fala da perseverança da igreja primitiva, né, perseveraram né, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Né? Ele está falando de ceia ali também. E antes desse verso, né, ele fala daqueles primeiros convertidos e como eles foram batizados e inseridos no corpo de Cristo. Então, essa comunhão, esse partir do pão, essa ceia, né, é para aqueles que já fazem parte do corpo e já declararam isso publicamente, né, já demonstraram isso por confissão pública e batismo. Né? Então, é mais coerente essa visão. Né? A gente fez isso até em Jesus, né, professor? Como Jesus procedeu à celebração da Páscoa e logo em seguida a ceia, a instituição da ceia. É isso aí. Dá uma segurada aí, professor. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa, que é importante para nós. Voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje nós estamos na lição de número 10. Estamos falando da ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Eu quero aproveitar, professor, e fazer um convite a todos que estão nos acompanhando, sempre nos acompanham. Gratidão pela sua vida. Agradecemos muito pelo carinho de sempre e te convidamos a participar com a gente aí de uma dessas lições que são estudadas presencialmente nas nossas igrejas, sempre aos domingos de 8 às 10. Então você é o nosso convidado. Professor, hoje nós estamos falando da ceia do Senhor, vamos para o capítulo 2. No primeiro nós falamos aí da questão tradicional da ceia do Senhor. Falamos na visão dentro da tradição romana, também da protestante e na pentecostal. Agora nós vamos falar do propósito da ceia. Tem 3 propósitos também dentro da visão que nós estamos falando aqui. Primeiro, celebrar a expiação de Cristo. Segundo, proclamar a segunda vinda de Cristo. E terceiro, celebrar a comunhão cristã. Basicamente o propósito da ceia é esse aqui, professor. Primeiro, lembrar sempre do sacrifício de Jesus.
É por causa dele que estamos reunidos, é por causa dele que somos salvos, é por causa dele que a igreja existe, é por causa dele que nós celebramos a comunhão. Fato. Segundo, além da ceia ter esse fator memorial, que nós estamos lembrando do sacrifício de Cristo, nós também estamos lembrando que ele prometeu voltar, que ele fazer isso todas as vezes em memória de mim. E ele prometeu voltar. Até que venha. Até que venha. Então ele vai voltar. Olha para o passado, no presente e e futuro. E terceiro, nós celebramos a comunhão. Paulo, no capítulo 11, ele está organizando exatamente essa comunhão entre os irmãos. Ao participar da ceia, ao participar desse momento de comunhão, a igreja tem que ter ciência e valorizar esse momento de comunhão. É isso que Paulo está fazendo no capítulo 11. É por isso que a gente falou de coerência aí, né? Quando a gente falou aí das formas, né, litúrgicas de comunhão, a gente falou de coerência no bloco passado aí, no bloco anterior, justamente por isso. Não seria coerente, né, uma vez que a celebração da comunhão no ato da ceia é para lembrar o sacrifício de Cristo, né, e celebrar, né, de forma memorial esse sacrifício, olhando para a sua promessa, né, de voltar para a sua igreja. Não seria coerente alguém que não faz ideia do que isso significa, do que Cristo fez e por que fez, né, e como a sua promessa de voltar nos afeta, né, e alguém que não tem essa expectativa, não tem essa esperança, nem essa confiança, né, não faria sentido alguém assim participar desse ato. Não faria sentido algum, não seria coerente, né? No entanto, há essas visões, né? Há a visão aberta de comunhão, né? Qualquer pessoa que estiver presente no ato pode participar da comunhão. E aí vai ter pessoas assim que não sabem o que está fazendo, não discernem o corpo e o sangue de Cristo, né? E aí seria uma participação indigna, né, do corpo de Cristo, né, do corpo e do sangue. Há, por outro lado, né, os exageros, uma comunhão fechada, né? Se a gente fosse contextualizar aqui, por exemplo, o tempo central, né? A nossa ceia foi recentemente. Se a gente fosse adepto dessa comunhão fechada, só os membros ativos no templo central, né, cadastrados no hall de membros do templo central, poderiam participar. Se viesse alguém da própria Assembleia, ou de Santa Cruz, Limoeiro, não poderia, estaria restrito só ao templo central. Também é um pouco exagerado, né? Porque se alguém está em comunhão com o corpo de Cristo, o corpo de Cristo é, né, a igreja de Cristo em todos os lugares, né? Alguém está em comunhão com o corpo e ser restringido de participar seria incoerente também, né? Por isso a gente adota nós como Assembleia, né, nós temos essa que é chamada de comunhão próxima, né? O pastor às vezes, né, em algumas das celebrações de ceia, chega a dizer, né, se ele percebe que tem muitos visitantes ou algo assim, ele chega a dizer: você que está em plena comunhão com o corpo de Cristo, né, mesmo que não seja aqui da nossa comunidade, da nossa congregação, você está livre para participar, né? Às vezes o pastor chega a dizer isso no até em outras igrejas, né, professor? Até de outras igrejas que professam a fé, isso. Mas está em comunhão com o corpo, né? Então é o chamado de comunhão próxima, né? Me parece também muito mais coerente, né? Uma vez que alguém sabe o que está fazendo, está em plena comunhão com o corpo, né, deve participar dessa celebração, dessa festa, né, dessa comunhão. Não pode ser privado desse direito que não foi a igreja que conquistou por si própria, não foi Cristo que conquistou e deu isso à igreja. Pois é, seria incoerente, né? Seria incoerente. Bom, dentro desse ponto aqui, professor, nós falamos desse propósito da ceia, que é lembrar a expiação, lembrar o retorno de Jesus e também celebrar a comunhão. É muito gostoso quando a igreja está junto, por isso nós falamos aí dessa importância da ceia para a igreja. E eu sempre falo isso aqui, quem está com a gente aqui no Templo Central sempre me vê falando isso, que no dia da ceia, no dia da comunhão da igreja, não é bom que os crentes saiam, vão para outra igreja ou tenham outros compromissos.
é aquele momento de celebração da igreja. Então a igreja precisa estar junto, né? A igreja precisa estar muito consciente do que está fazendo no ato da celebração da ceia, né? Isso seria um bálsamo para a maioria dos problemas, né, digamos assim, que a igreja enfrenta nos dias modernos, né? Porque uma vez que eu entendo que esse ato é uma celebração da nossa comunhão como parte do corpo de Cristo, né, eu como corpo de Cristo olho para você como corpo de Cristo e nós celebramos juntos, né, fazer parte desse corpo, eu jamais farei algo para ferir você, né? Eu jamais falarei algo, né, para constranger você, farei algo nesse sentido, porque nós somos parte do mesmo corpo, né? Imagina se todo cristão, em todo ato de ceia que acontece em todo mundo, tivesse essa consciência plena, né, no momento de participar. As coisas mudariam bastante de figura. E se eu tenho essa consciência do que Cristo fez, né, e estou aguardando a promessa do que Ele fará, e eu vivo de acordo com isso no presente, poxa vida, eu vivo aguardando a volta de Cristo. Que tipo de pessoa eu sou se eu estou vivendo aguardando a volta de Cristo? Não sou a pessoa que me resguarda do mal, não serei uma pessoa que me afasto do caminho mal, né? Não serei uma pessoa que me aproximo do bem o máximo que eu puder, né? E o bem implica sempre em olhar para além de si, né? Não é o bem para mim, né? O bem sempre está fora de mim, né? Eu preciso fazer o bem para alguém, para isso ser bom de fato, né? Preciso estar além do cara do espelho, né? Então, uma perspectiva correta da celebração, né, da comunhão de Cristo, né, transforma a vida de qualquer um que está participando em muitos aspectos, né, em muitos sentidos. Esse é o verdadeiro sentido da comunhão, é uns pelos outros. Esse é o verdadeiro sentido da comunhão. Isso é muito legal. Bom, professor, para a gente fechar a nossa lição de hoje aqui, nós temos aí o modo de celebração da ceia. E esse assunto é um assunto muito, como é que eu vou dizer, professor, muito polêmico na mente de muitas pessoas. Apesar de ser um assunto simples, prático, mas é polêmico pelo fato de ter N igrejas que celebram de N maneiras. E isso acaba trazendo uma confusão, eu não vou falar teológica, mas parte doutrinária e teológica, né? E até mesmo na forma tradicional de algumas igrejas. Então agora, nesse ponto aqui, nós vamos falar o seguinte: qual o modo correto de celebração da ceia do Senhor? O que é participar indignamente? Há um questionamento muito grande disso aí. A gente sempre lê o texto lá de Coríntios, né, 1 Coríntios 12, 11, e fala, né, participar indignamente. Muita gente começa a falar, peraí, o pastor vai começar a julgar as pessoas? Não, cada um vai julgar a si próprio. Coríntios 11, 28. Também precisa ser uma celebração reverente. Não pode haver bagunça. Paulo está organizando aqui na igreja de Corinto exatamente isso, porque se não houver essa reverência, eu estou trazendo juízo para mim, e a gente traz para a comunidade. E por fim, é uma celebração festiva. A ceia do Senhor, ela traz esse memorial que nós acabamos de falar. Nós estamos lembrando que fomos libertos do pecado, que tem um céu garantido para nós e que nós vamos ter uma comunhão com todos os santos de todas as épocas. Então, esse momento precisa vir à nossa memória, não só no dia da ceia, especialmente no dia da ceia, mas em todos os momentos da vida da igreja. Aí é a comunhão. Tem uma palavra-chave aí no texto, né, que um entendimento equivocado dela vai gerar um entendimento equivocado do texto inteiro, né? E aí a pessoa poderá participar ou não, né, dessa celebração baseado nesse entendimento equivocado, e isso prejudica o processo inteiro também, né, que é indignamente, né? O texto lá, o vocábulo, né, anaxios, não é anaxios, é anaxios, então não é adjetivo, é advérbio, né? E isso muda a perspectiva inteira da interpretação, porque se eu admitir que é adjetivo, então eu mesmo não participo, o senhor também não vai participar, porque nem eu nem o senhor somos dignos.
Quem de nós é digno do corpo de Cristo? Ninguém. De participar? Ninguém. Né? Então não é adjetivo, é advérbio. Então se é advérbio, não qualifica o sujeito, né? Fala do modo, né? Então o advérbio está fazendo referência ao modo de participar, né? Quem come e bebe indignamente. Então o modo de comer e beber é que é digno ou indigno, né? E aí Paulo vai discorrer sobre que modo é esse, né? De que maneira se deve participar, né? A dignidade não diz respeito a mim, diz respeito ao modo como eu me comporto, né? Porque digno eu não sou mesmo, né? Então, se a pessoa ficar fazendo aquela autoanálise que o texto exige, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Se a pessoa ficar fazendo essa análise pensando nessa palavrinha, né, dignamente, como adjetivo para si, ela não vai participar. Nunca. Né? E alguns fazem isso e chegam a se abster de participar, e isso não deve acontecer. Né? Se há algum problema de qualquer ordem, chama o pastor da igreja, chama o presbítero, né? Chama alguma liderança, conversa e participa, né? De acordo com a orientação da liderança. Mas falar, não vou participar porque pequei hoje, isso aí não deve acontecer, né? Não é isso que Paulo está dizendo quando ele diz participar indignamente, né? Ele está falando do modo, é preciso olhar com reverência, é preciso ter essa mentalidade que nós discutimos até agora, né? Com relação ao ato da celebração da Santa Ceia. Isso é participar dignamente. É muito bom quando a gente fala isso, professor, e eu reforço novamente o convite de participação em uma das nossas escolas presenciais, que a gente vai discorrer isso muito melhor. O tempo aqui é muito curto para a gente fazer isso, mas não é exatamente a pessoa, mas a maneira que se procede. É claro que a maneira influencia na pessoa, isso aí nós não vamos entrar no mérito agora, e é fato, mas é bom a gente falar sobre isso. Agora, professor, além dessa maneira como se participa, há também a reverência em relação à participação. Tem uma postura adequada, né? O modo diz respeito a tudo isso, né? É um memorial, então eu preciso participar ciente de qual memória está sendo evocada, né? Essa memória do sacrifício de Cristo, né? Do que esse sacrifício implica na minha própria vida, né? O que ele causa em mim mesmo, né? Então, esse modo de participar, né, implica em tudo que é feito ali, tudo que é pensado ali, tudo que é trazido de reflexão naquele momento, né? Por isso, os próprios cantos, né, os próprios hinos que são entoados, né, a própria postura de quem ministra é uma postura diferente dos outros cultos, né? Isso é nítido, isso é perceptível. Então há um modo correto de participar, né? Se eu extrapolo esse modo, eu estou participando indignamente. Verdade. E para fechar, professor, é uma celebração festiva. Disso aqui ninguém tem dúvida, né? Que é uma festa da igreja, né? É uma festa da comunidade. E tem citações e mais citações. Você quer um povo mais festeiro do que é o povo de Deus? Pois é. Quantas festas tem no Antigo Testamento e que perduram até hoje no meio do povo de Israel, e que também a igreja, nós temos uma festa das festas aí que vai ser a tirada da igreja da terra, o arrebatamento da igreja, que as bodas do Cordeiro será celebrado na eternidade, uma comparação bem próxima que é a ceia, né? E o próprio Jesus falou que deu essa citação para a gente. Então é um motivo de festa, de celebração mesmo, de alegria. É uma festa, e é uma festa do corpo de Cristo. É uma festa da comunhão, a celebração da comunhão, né? O propósito de Paulo escrevendo essa porção que nós encontramos aí na leitura bíblica é justamente corrigir alguns excessos, né? E corrigir esse ponto, né, do modo. Por isso ele traz esse advérbio aí, indignamente. Porque a igreja de Corinto estava festejando, né? De fato, era uma festa, era uma celebração. Mas assim, estava cada um olhando para o próprio umbigo, né? Então essa celebração está equivocada, porque o intuito da festa é celebrar o corpo, a comunhão, né? A integralidade, a unidade do corpo de Cristo. Então como que eu como mais do que você?
né? Como que eu bebo mais do que você? Né? Porque eu trouxe mais, então eu como mais. Então Paulo corrige essas questões, né? E deixa claro que a festa é para o corpo como um todo, né? E essa visão de integralidade, de unidade do corpo, precisa fazer parte do motivo da celebração, né? E do modo como a celebração é conduzida como um todo, né? Então é uma celebração da comunhão. Somos todos irmãos, todos parte do mesmo corpo. Ninguém é mais do que ninguém, ninguém é menos do que ninguém. Somos todos corpo de Cristo. A igreja. Bom, professor, a gente está encerrando aqui, nós temos aqui pouquinho tempo, mas só dar uma pincelada nisso aqui. Duas perguntas muito importantes aí, até uma reflexão, né? O período de celebração da ceia, né? A igreja há muito tempo acordou que seria uma vez por mês. Então é um momento que a igreja se reúne e tem essa celebração. Agora, eu fui perguntado há muito tempo atrás e discutimos isso algumas vezes. Eu perguntei a um pastor lá na minha época de adolescência, ainda já entrando na fase de jovem, solteiro, claro, e eu perguntei para ele o que fazer com aqueles materiais, né, os elementos que sobravam da administração. Por exemplo, tem o partir do pão e tem o cálice que é distribuído para os irmãos participarem. Fez uma quantidade maior, preparou uma quantidade maior, sobrou. Como descartar esse material se tratando da simbologia do corpo e do sangue de Cristo? Há também uma descrição disso aí, né, professor? Não pode ser feito de qualquer jeito, né? Seria irreverente, seria uma afronta até ao símbolo que aquilo representa, que é o corpo e o sangue de Cristo, né? Então é preciso todo um cuidado, né? Se há um descarte, né? É preciso haver essa consciência, esse consenso, né, entre aqueles que vão fazê-lo, né, de fazer com cuidado para não ferir, né, o próprio corpo de Cristo, né? Porque a gente não é transubstancialista, mas a gente olha para isso com o respeito que o ato precisa, né? Então, a reverência que é preciso para participar desse momento. Então, do começo ao fim, né, da preparação ao término, né, é preciso ter a mesma postura, a mesma reverência, né? Eu falei isso aqui de proposta, professor. Nós estamos encerrando, queremos te agradecer pela companhia. E eu sei que você deve estar perguntando como é feito isso aí. Vou te convidar de novo para estar com a gente na lição, ou, se você preferir, pode mandar uma mensagem para nós através do WhatsApp, pode mandar uma mensagem aqui na igreja e nós vamos ter o prazer de te responder essa pergunta aí, tá bom? Ficamos por aqui com mais essa lição, Deus te abençoe, obrigado pela companhia e, se Deus nos permitir, voltaremos na próxima semana. Até lá e um forte abraço.